Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos para mais um domingo, para mais uma manhã na presença do Senhor. Que Deus abençoe imensamente nossas vidas, nossa família, este momento, e que o Espírito Santo possa interceder por nós essa manhã. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, hoje indo a palavra, amém? Hoje não vai haver louvores, mas tem uma palavra abençoada para as nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos, se concentrar e orar ao Pai do céu. Querido Deus, eterno Pai, gratidão, ó Pai, é o que te damos, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse amanhecer. Obrigado, ó Pai, por conseguir acordar, enxergar, ouvir, falar, sentir, Deus, as coisas, a natureza, sentir as coisas, ó Pai, que precisamos, ó Deus, ali para sobreviver, como o alimento, a água, o ar. Muito obrigado, Jesus. Abençoe este momento, a tua mensagem, a tua palavra que vai vir até nós, ó Deus. Seja um alimento físico e espiritual para as nossas almas e sustentação do nossa mente e do nosso corpo. Então abençoa, Jesus, este momento, a tua palavra que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. É um livro do Novo Testamento, um livro já bem grande, né? Que narra diversas fatos e histórias. E uma delas é no capítulo 9, que vamos ver sobre a nova vida e a nova identidade de Saulo. Amém? A conversão de Saulo, que diz assim, do capítulo 9, versículo 1 ao 19: Saulo, respirando ainda ameaças e morte, pode ser, olha, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso ele achasse que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto ele seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, ele subiu, aqui está apagado minha Bíblia, mas subiu uma luz, repetidamente, do céu e brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra. É Atos 9, hein, Renato? Atos capítulo 9. E ali uma luz radiante brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a sua resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos. O que é emudecido? Sem voz, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada ele podia ver, ficou cego. E guiando pela mão, levando-o para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu em uma visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas
procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos seus santos de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Amém? A mensagem de hoje é sobre Saulo, que muitos dizem Paulo. Por que ele era Saulo e mudou o nome para Paulo? Todas as pessoas que tinham um encontro real com Deus, que tinha verdadeiramente ali uma transformação, uma transfiguração, elas mudavam o nome. Isso já é tradição daquela região. Quando as pessoas se convertem ao islamismo, elas têm que se batizar em um novo nome. Quando as pessoas se convertem ao islamismo, tem que mudar o nome também. Então, a pessoa pode ser chamada de outro nome. E aqui Saulo, fala da nova identidade. Ele teve uma transformação gigantesca na sua vida, porque ele se tornou-se apóstolo, Ele foi um grande exemplo de conversão. Mas antes de falar de Paulo, vamos entender quem era Saulo. Saulo era uma grande personalidade ali entre os povos, os gentios, os homens de maior escalão da sociedade. Por quê? Porque Saulo era romano e era judeu. E naquela época predestinavam os romanos, é quem dominava. E Saulo era sabedor da lei e era um oficial de grande patente. E ele, o que fazia Saulo? Ele: opa, você é cristão? Sou. Bora preso. Batia, era preso, e ainda solicitava a todas as cidades um ofício, um documento para prender todos os cristãos. O objetivo de Paulo era fechar todas as igrejas, fechar tudo. E aí ele estava indo a caminho de Damasco, e indo naquela direção, aqui com seus oficiais, veio a luz do céu. Quando a luz do céu veio, clareou ele, e ele já se prostrou. Quem era Jesus. E Jesus naquele momento falou a ele: por que tu me persegue, Paulo? Saulo, por que você me persegue? Que mal eu fiz a você? E ele sério, porque ele não acreditava, E ali os soldados ouviam, mas não via. E ele só via aquela luz. Então ele pediu para Saulo entrar na cidade, e ali ele ficou cego, 3 dias cego. E aí Jesus apareceu a um dos apóstolos chamado Ananias. Ananias, você vai lá na rua direita, na casa de Judas. Na casa de Judas, e lá vai ter um homem chamado Saulo, e você vai interceder suas mãos sobre ele e orar. Ananias: eu?
vou lá nesse homem que está açoitando, matando os cristãos, ele tem autorização para prender. Se eu for lá, ele vai me prender. Jesus, vá, porque eu vou fazer uma transformação na vida dele, e ele vai penar, ele vai sofrer, ele vai entender. E aí ele foi, lá intercedeu as mãos, e a Bíblia fala que naquele momento que ele intercedeu as mãos, saiu igual a escama do olho dele, uma escama de peixe, sabe? E ele voltou a enxergar. Então, o que Saulo era, né? Ele nasceu lá na Sicília, que era uma província romana, filho de judeu, né? E permitia a ele que ele tivesse duas identidades. Ele era romano e judeu, então ele tinha autoridade entre os judeus e os romanos. Mas ele tinha essa dupla identidade, e ele precisou abdicar a mão dela para assumir uma nova vida como cristão. Ele era perseguidor. Muito pouca gente fala disso, né? Que Paulo era chato mesmo, perseguia os cristãos. E lá em Filipenses 3 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. O que é a nossa pátria? A nossa nacionalidade, a sua identidade é lá no céu, não é aqui. Então, onde Deus tem aguardando, né, o Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus, ele conhecia Saulo, chamou pelo nome para mudar a sua história. Assim como Paulo, que ele mudou o nome, né? Muitas pessoas tentam viver uma dupla identidade. Como assim, irmão Fabrício? Tem pessoas que tentam viver uma vida de dupla personalidade. Aqui é uma coisa, ali fora é outra. Na rádio é uma coisa, fora da rádio é outra. Na televisão é uma coisa, fora da televisão é outra coisa. E assim como Saulo, ele tinha essa dupla personalidade, essa dupla transformação na vida ali. Quando a gente conhece Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Nascemos, sim. É como se você tivesse uma nova identidade. Como se você fosse lá no carro do cidadão e tirasse outra identidade. E essa vida ela é transformada pelo Evangelho, está lá em João 3. Então esta duplicidade ela é substituída pela integridade da palavra de Deus, está lá em Tiago 4. Então uma pessoa pode mudar sua personalidade. Vamos refletir como a identidade de Paulo foi transformada do nome de Deus para apóstolo. Vamos ver como isso é possível. Eu falo assim, é possível mudar as versões. Então a cada fase da nossa vida somos uma versão, e a cada tempo vamos mudando essa versão. Então, há um ano atrás eu era outra pessoa, hoje já sou outra. Há 5 anos atrás eu garanto que éramos outra pessoa, outra mente. Hoje já são outras pessoas. Aí a personalidade, né? Atitude. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Porque assim, os pregadores gostam de falar só as bênçãos, né? Mas vou falar um testemunho meu que realmente aconteceu e é baseado nessa questão de identidade, de mudança. Lá em 2010, por aí, né, eu jogava e morava em Fortaleza, e um amigo meu me procurou para dizer assim: olha, Fabrício, tem uma oportunidade aqui, mas aí você precisa fazer uma coisa. E o que é? É fazer um novo documento com uma idade menor. Com idade menor, e aí você vai poder ter mais oportunidade. E aí veio essa oportunidade, né, que está com essa nova identidade, e veio até mim. E ali eu já conheci o Evangelho, eu balancei, né? Vou, não vou, uma nova identidade, uma nova personalidade, uma nova vida, mas ilegalmente. Porque isso é crime. Falsidade ideológica é crime. E aí, consegui a certidão, consegui o histórico escolar, fui na casa do cidadão e tirei a identidade. Então eu tinha tudo, identidade, tudo, até carteira de vacinação eu tinha com outro nome e outra idade. E olha só como o inimigo ele vem até nós servindo bandeira de manjar.
E aí, meu amigo, bora, beleza. Começamos ali essa jornada com uma nova identidade, uma nova vida, né? Mas de mentira. E aí, assinamos com um bom empresário, na época era o melhor empresário que tinha aqui no estado do Ceará, Cleber Lavô, que era empresário do Ronaldo Angelim, que era do Flamengo. E aí, fiz alguns jogos lá em Juazeiro do Norte, com a equipe dele. E aí ele chegou e disse assim: você vai para o Santos Futebol Clube. E detalhe, nessa época, e aí o empresário disse: você vai para o Santos Futebol Clube. Nessa época, o Santos Futebol Clube é Neymar, Ganso, Robinho. E aí me veio até mim aquele pensamento: eu vou viver uma vida dessa de mentira, uma vida de falsidade ideológica. E aí eu conversei com Deus, entreguei a Deus, e de um dia para a noite eu disse: quer saber? Eu não vou viver essa vida, eu vou esquecer isso. Aí o cara que estava intermediando, o empresário: tu é doido, é uma oportunidade, é uma chance que tu tem de mudar de vida. E eu disse: eu não vou. Ó, o teu amigo vai para o São Paulo, e eu deixa ele ir. E eu não fui. Se ele fez ou não com a minha identidade falsa, eu não sei, mas hoje ele já faleceu porque mataram ele. Mas o meu amigo foi para o São Paulo, foi para o Fluminense. Aí eu estou em casa assistindo o jornal e sai a matéria: jogadores alvos de falsidade ideológica, preso, investigado, Polícia Federal. E aí, se eu tivesse ido nesse ramo, tinha caído porque a mentira, ela tem perna curta, ela dura um pé, tem período, lá na frente ela é revelada, ela é exposta, ela é motivo de vergonha, e ali eu abdiquei não. Hoje esse meu amigo tem uma nova vida, passou muita luta, mas hoje ele é inspetor da Polícia Civil lá em Fortaleza, passou agora no concurso do Rio Grande do Norte também para a Polícia Civil. Então ele mudou de vida. Naquele momento que a gente achava que era bom para nós, fazendo errado, não era. Momentaneamente, olha aí, chega aquela proposta: ó, você vai para o Santos. Aí, se eu tivesse ido, tinha jogado com o Neymar, com o Ganso, e eu não era bom, eu era só esforçado. Mas trazendo para essa reflexão de Paulo, que teve essa mudança de vida, Saulo, ele odiava os cristãos. Vocês não sabem, meus irmãos, mas nesse momento, em todo o mundo, está tendo uma grande repercussão o fato de que os povos islâmicos, Somália, Bangladesh, indiano, estão invadindo os países do primeiro mundo: Nova Zelândia, Portugal, Itália, Inglaterra. E aí o que está acontecendo? Eles querem ir para esses países e implementar a crença deles, a força. É como se a gente estivesse aqui, ele chegasse aqui e tocasse fogo tudo aqui, expulsasse a gente do que é nosso. E eles estão fazendo isso. E aí a população já está revoltada, então fazendo protesto para eles voltarem para o país deles. Opa, você quer exercer sua crença? Vá para o seu país. Lá no seu país você exerce. Aqui é nosso país. Então assim, países que foram colonizados, que foram educados ali com a história cristã, e tem esse legado, estão preservando, estão fechando. Então, aqui, Saulo, ele odiava os cristãos. E aí ele teve um encontro com Jesus, não foi encontro com o Zezinho que ia passando, não, foi com Jesus, apareceu para ele e transformou a vida dele. Então, algumas informações antes: Saulo para depois ser Paulo. Primeiro, ele era filho de judeu, tá? Tinha regalia. Segundo, ele foi ali educado por Gamaliel, o grande sábio das escrituras daquela época. Terceiro, a religião: ele era um judeu zebuloso. O que era judeu zebuloso, né? Ele foi circuncidado ali ao 8º dia. Sabe o que é circuncidado? Era o que o povo judeu fazia antigamente: pegava ali a ponta do pênis e cortava no menino, estava com 8 dias de vida.
fazer isso. Ele vinha da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Então, ele tinha todas as características daquele judeu, né? E caráter. Ele, Filipenses 3, ele era perseguidor da igreja, contra a justiça que há na lei. Como era o temperamento dele? Ele era energético. Saulo, ele era, sabe? Onde é que fala isso? Lá em Atos 9. Porque respirando ainda ameaças de morte contra todos os discípulos do Senhor, ele elegeu o sumo sacerdote. Ele não tinha medo não, ele era aquele cara. Então ele era cego e não sabia. A sua religiosidade, o seu ego, né, cegava para ele não ver Deus nas coisas, nas pessoas. Somente quando conheceu a verdade em Cristo, ele pôde ver que estava errado e precisava mudar. Jesus quer transformar a nossa vida. Eu era igual Saulo. Eu tinha raiva de crente tão grande. Eu sou o único, não vou chamar crente, porque todos nós somos crentes, né? Cremos em Deus. Mas eu sou o único de toda a minha família que preserva essa fé cristã genuína que eu falo aqui, né? Protestante. Toda a minha família não é cristão protestante, é católico, espírita, candomblé, maçom, e aí vai. Então, por que eu escolhi? Eu acho que Deus me chamou, porque eu era perseguidor mesmo dos crentes. Eu brincava, zombava. A minha mãe sabe disso. A garotada da minha infância sabe disso. Eu parava em frente à igreja evangélica, lá em Santa Luzia tinha um, e começava a gritar: aleluia, irmão! Brincando, né? Aí os irmãos vinham voltando para casa, cheio do Espírito Santo. Olha só, eu ficava imitando que eu estava em processo, e o menino brincando que estavam tirando. Olha só. Então, eu era um perseguidor. Quando os testemunhos de Jeová iam de domingo lá na casa da minha avó, a minha avó era a pessoa que tem um santo específico. Ela era devota de Padre Cícero, minha avó. E aí lá tinha, na casa da minha avó, tinha estátua, imagem, e ela tinha um texto, eu acho que era maior do que eu, um texto desse tamanho, de madeira, todo feito, eu não sei do que era feito, mas quando ele veio, o Papa João Paulo II aqui no Ceará, a minha avó parece que foi lá e eu sei que ela tinha. E quando vinha o testemunho de Jeová, o que eu fazia? Eu pegava o Padre Cícero aqui, o santo, o textozão, e dizia: opa, bom dia, o que você quer? Né? Então era desse jeito, eu era dessa forma, cego, porque eu não enxergava o que eu não queria. Hoje em dia tem muitas pessoas assim, só quer enxergar o que quer ver. Não gostei. O Fabrício falou que fumar não é legal, e eu não gostei não vou mais lá não. É desse jeito, a pessoa quer ouvir o que quer. Mas aqui não estamos para definir o que você pode vestir, o que você pode beber, o que você pode fumar. Somos livres para escolher o que fazer na vida. Deus é amor, mas lembre-se, Deus é justiça. Amém? Então agora vamos falar sobre a nova identidade que foi Saulo e Paulo. Mudou até o nome, né? Então Saulo passou a ser chamado de Paulo após seu envio como missionário. Como eu falei no começo aqui, existem culturas que mudam nome. Eu falei do islamismo, né? Quando você se converte ao islamismo, na mesma hora ele batiza com outro nome. E assim foi aqui também na conversão de Saulo. Então lá em Atos 3 diz: como sinal de que sua vida foi totalmente transformada, ele mudou até o nome. E algumas informações sobre a nova identidade de Paulo, né? A família, a igreja, a família de Deus, os estudos, a palavra de Deus viva. Mas 2 Coríntios fala aqui, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. E sobre a religião nova de Paulo, Cristo, lá em Filipenses 3:8, sim, de certo considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de
Uau, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele está dizendo aqui, sabe o quê? Eu perdi tudo. Eu tinha cavalo bom, na época, né? Cavalo bom, eu tinha a melhor casa, eu tinha salário bom, abandonei tudo para viver uma nova vida, mas para ganhar a alma dele lá em Cristo Jesus. Lembre-se, aqui é temporário. A gente não vai viver aqui para sempre. Vai chegar um momento e vai chegar a nossa hora. E a gente tem que pensar, opa, para onde eu vou? Devemos saber, ter certeza que existe um Deus vivo e que Ele está para todos. E Ele pergunta, opa, você quer vir? Seja bem-vindo, venha. Mas não podemos rejeitar a mensagem e a palavra. A outra coisa que mudou na vida de Paulo é o caráter, foi transformado. Lá em 1 Timóteo 1 diz assim, aliás, Filipenses, né? Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Lá em 1 Timóteo 1,13 fala de perseguidor passou a ser perseguido. E o temperamento de Paulo também mudou, passou a ser um instrumento de Deus. Lá em Atos 9,15 diz, o Senhor me disse, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quando me importa sofrer pelo meu nome. Sabe o que eu entendo aqui? Que se Deus pega, Jesus pega uma pessoa comum, qualquer, né, e transforma a vida dessa pessoa, e ela chega aqui no bairro, vamos supor uma pessoa do bairro, e ela, agora eu conheço a Cristo, e vim aqui falar de Cristo para vocês. Ninguém vai dar atenção. Ninguém vai dar atenção. Agora, se você pega uma pessoa do bairro que tem uma religião pagã, que eu não vou falar, mas uma religião que não adora a Deus nem a Cristo, e converte essa pessoa, e essa pessoa começa a pregar sobre Cristo, as pessoas vão ouvir. Opa, como assim? Ele não era de outra religião? Como assim agora ele está noutra? Por que ele mudou? A primeira coisa que as pessoas falam e brincam quando a pessoa se converte a Cristo é dizer assim, depois de fazer tanta coisa errada na vida, agora quer ser santo, agora quer se salvar. As pessoas têm essa mentalidade ainda e esquecem de que Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os bons. Escutem, os bons já são bons. Não precisa lá de saúde, eles já são bons de saúde. Só vai no hospital quem está doente. Então Paulo, ele teve os seus olhos abertos, ele ficou cego por 3 dias, Jesus cegou ele, para mostrar que ele é Deus. E ele se tornou um homem cheio do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Quando Jesus partiu na cruz, e ele disse, vou deixar com vocês alguém para auxiliar. Quem é esse alguém? O Espírito Santo. Então a nova identidade que Paulo teve foi marcada ali por Cristo transformando a vida dele, de um homem de uma autoridade muito respeitado a um servo do Senhor. Então Jesus, ele quer dar uma nova identidade para as nossas vidas. Ele quer transformar a nossa vida genuinamente. É o que eu falo. Na época, foi uma repercussão. Saulo, ele prendia os cristãos, batia, eu não sei se matava, mas ele fazia toda a maldade possível contra eles. Aí Jesus veio e, opa, que é isso, cara? Pô, o que tu tem contra mim, ué? Entendeu? Foi mais ou menos isso na linguagem nossa aqui. E quem é? Quem está falando? Jesus. Você existe? Então é assim que Deus faz. Não tente bater diante de Deus. O pessoal brinca muito, né? Quando chega no carnaval, teve um cara que se vestiu de Jesus e foi brincar pelado, dizendo que era Jesus. Parece que esse cara morreu, né? As pessoas gostam muito de lembrar que a gente não deve brincar com as coisas de Cristo, com as coisas de Deus, porque é sério. Deus não brinca de ser Deus, e nem o diabo de ser diabo. E a Bíblia fala sobre isso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra
Deus. O irmão Fabrício está falando, não, a Bíblia fala mais, acho que fala mais sobre o inferno aqui do que sobre o céu, alertando a gente que existe e realmente acontece a coisa. Então não é nada inventado, criado por mim. Esse livro foi escrito há 3.000 anos atrás. Então, a conclusão, vemos que o perverso Saulo, que perseguiu os cristãos, atormentava ali, foi transformado, mudou até o nome para Paulo, e passou a ser perseguido. Já pensou? Imagine que você é um juiz, um delegado da cidade, e você se torna um ladrão, um bandido. É mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Naquela época era crime ser cristão. E aí ele estava lá de delegado, de Joãozão, passou a ser o bandido perigoso, o assolador. Assim foi Saulo. Quem é que quer fazer uma transformação dessa hoje em dia? Abandonar as bens, regalias para viver uma vida assim, transformada? Poucas são as pessoas. Então, aparentemente, a vida piorou, mas na verdade melhorou, porque ele ganhou ali a sua abertura para ter sua vida salva. Então, ele tinha a presença de Deus na sua vida. Mudar de hábito não é fácil, meu irmão, mas com força do Senhor isto é possível. É uma maneira extraordinária do que Deus faz. Às vezes a gente vive uma vida simples, pacata, ali na nosso bairro, nossa cidade, mas é o que eu falo, somos apenas passageiros de um ônibus, passageiros de um trem. Tem uma música que fala: somos passageiros de um trem, acho que é do Engenheiros do Havaí, porque somos apenas passageiros. Quantos e quantos amigos, familiares, parentes perdemos nessa trajetória da vida? Vários. E o que estamos aqui a fazer, como diz o português de Portugal, estamos cá a fazer, é tentar simplesmente falar do amor de Cristo. Para quê? No dia que a gente partir, que a gente chegar lá, eu escutei uma mensagem, eu escutei o Evangelho, eu reconheço que Jesus é o Salvador. Então, sobre isso, em 2 Coríntios fala: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passou, eis que Ele faz tudo novo. Então Deus, Ele conhece como somos e quer mudar para sempre nossas vidas. Então deixe Jesus mudar a sua vida. Não é tirando você ali daquela roupa simples para botar roupa boa. Não, Jesus não quer isso. Jesus não veio para tentar mudar ali sua personalidade, seu ciclo social. Não. As pessoas que não vão para Cristo já acham que tem que botar um paletó, para dizer que é santo. Isso ali não prova santidade, não prova. Eu conheci muita gente assim que hoje é desviada. Essa semana eu estava vendo minha rede social, o Facebook, e tem amigos lá de 20 anos atrás, e eu vi uma pessoa, ele era pastor, missionário, líder da comunidade jovem, homem de frente do teatro da igreja, viajava o Brasil, o mundo, fazendo a obra do Senhor. Hoje ele está na vida completamente largado, não se relaciona mais com mulher, se relaciona com homem, e está na vida igual do Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar e a vida vai levando. Isso é engano. Aí no jogo do Brasil toca na música: deixa a vida me levar, a vida vai me levar. Que conversa é essa? A vida vai me levando aqui para a morte ou junto? Não, esqueçam isso. A nossa vida, quem tem que levar é Deus e Cristo, e Ele que tem que conduzir nós a essa vida, porque as pessoas esquecem. Lá na seleção brasileira, tem alguns atletas que não escondem sua fé em Jesus Cristo. Um deles, que era o artilheiro da era Ancelotti, Estevão, crente na igreja, do nada cortaram o rapaz. Outro, Henrique, que não esconde sua fé, que congrega na igreja, eles vão para a igreja. O Estevão até baterista é na igreja, e todo mundo vê ele lá e entra.
O Ryan também, da igreja, e não entra, não bota o cara. Aí botaram ontem o Igor Thiago, coitado, pegou na bola 3 vezes. Mas aí o que eles querem? Não, bota o Paquetá, que é a dancinha do Paquetá, que ele é que quase perdeu. Vaidade, ego, né? Bota o Vinícius Júnior, que é a dancinha, ele esculhamba todo mundo, ele inflama todo mundo. Não. Tem uma seleção pequena que está fazendo a transformação e dando exemplo. Chama-se Curaçao. Curaçao é uma ilha pequena. Acho que o Oceano Pacífico, Índia, eu não lembro, mas antes deles embarcar, tome louvor, meu. Deus é bom, Deus vai levar nós, Jesus é bom e tal, embarcaram. Chegaram lá, desceram, Jesus é bom, Deus é bom, estamos aqui, obrigado Jesus, toda hora Deus, glorificando ao Senhor Jesus. Aí quer dizer, uma seleção minúscula dessa consegue expressar a fé, e no Brasil não podemos. Em 2002, quando o Brasil foi campeão, o Kaká tirava a camisa e tinha escrito: I belong to Jesus, né? Eu pertenço a Jesus, eu acredito em Jesus, eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Sabe o que fizeram? A FIFA barrou, está proibido. Não pode levantar a camisa, não pode expressar a fé. Não, que é isso? Vocês terem uma noção de como é. Aqui somos livres para pregar o Evangelho. Mas em alguns países, se você fizer isso, igual eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, eu não vou nem dizer que a gente é preso, não, a gente é morto aí na calçada. Eles arrastam e matam na calçada. Então, devemos aproveitar que temos essa facilidade de estar falando do Evangelho de Jesus. Amém? Então, assim como Deus fez na vida de Paulo, transformou, Ele pode fazer sobre nós, pode fazer conosco. Amém? Então, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe imensamente nossas vidas. Que Deus abençoe nossa família, nosso lar e a nossa seleção, né? Que possa engrenar e que as pessoas também não possam fazer loucura. Que é o quê? Vou dar a seleção, vou beber, vou ficar louco, igual aconteceu um acidente fatal aqui em Campo Limpo, né? Trágico, triste e fatal, né? Perderam a vida. E às vezes a gente esquece, né? Tem família, no outro dia tem trabalho, no outro dia tem a família para cuidar, tem uma coisa. Então, vamos brincar, mas com sabedoria, tá bem? Vamos estar orando e encerrando. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por tua mensagem. Obrigado a Deus por mostrar essa nova identidade de Saulo para Paulo, mas que possamos entender o verdadeiro significado dessa transformação, dessa versão nova que tu queres de nós. Senhor Jesus, se viemos até aqui hoje, se estamos assistindo através da internet, é porque acreditamos e confiamos em Ti. Então, Senhor, todos nós temos problemas, dificuldades, e por isso te pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, porque não conseguimos andar só, carregar esse fardo só, precisamos que Tu nos auxilies. Então auxilia, Senhor Jesus, a nossa caminhada, a nossa fé, a nossa família, o Senhor blinde do mal, e que os anjos, o Espírito Santo acompanhem nós no dia a dia. Amém, Senhor Jesus? Muito obrigado, Pai. Abençoa o alimento, a paz do nosso lar, abençoa, Deus, a comunhão entre os irmãos, a nossa vida contigo. Abençoa, Pai, o estudo, o trabalho, nossas finanças, saúde sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. E os irmãos dizem: amém, 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 amém.